Oi, gente! Sejam muito bem-vindos em mais um episódio de Com as Amigas Pod. Hoje vamos falar sobre lentes de contato dental, sorriso perfeito ou pressão estética. Esse tema tem tudo a ver com saúde e autoestima. E para ajudar a gente a entender mais sobre esse assunto, vamos conversar com uma profissional super querida e experiente, a doutora Micheline Flores de Barros Freitas. Ela é dentista, especialista em endodontia, o famoso tratamento de canal, e prótese dentária. E com sua experiência, ética e bom senso, vamos falar sobre saúde, beleza e bem-estar, e também sobre limites. Afinal, até que ponto o desejo por um sorriso perfeito pode ultrapassar os cuidados com a saúde bucal e virar um reflexo da pressão estética que vivemos hoje? Então fica com a gente que hoje o episódio está bom demais. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Com as Amigas Pod. E hoje a gente vai conversar com a convidada muito chique. Obrigada. Doutora Micheline Flores. Primeiramente agradecer, que você aceitou esse convite. A gente é muito grata por isso. Demais. Muito feliz. Até por conta, da profissional que você é, enfim. Então, vamos começar as perguntas. Eu fico muito lisonjeada, viu, com os objetivos que vocês trazem. Eu fico bem gratificada porque nesse dia, meu aniversário. Imagina, no aniversário. E receber um convite desse. A gente que fica feliz. Fiquei muito feliz. Foi um presente. Ela vem participar do nosso podcast. O presente, ela traz o presente pra gente. Eu fico muito agradecida, muito mesmo. Muito feliz. Sorriso perfeito ou pressão estética? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como é que é para você essa realidade da busca e do interesse? Com certeza você é a pessoa que as pessoas procuram para tirar todas as dúvidas, né? Olha, a questão do sorriso perfeito. Cada um tem uma personalidade. E a gente precisa conversar muito para entender o que realmente cada pessoa quer. Existem pessoas que vêm buscando um sorriso artístico. Existem pessoas que só querem cuidar do sorriso delas, Então, assim, a gente precisa graduar para que essa conquista do paciente seja aceita, seja entendida da maneira como ele quer que a gente faça. Porque muito da pressão estética ocorre, mas a gente precisa passar a real situação em que se encontra o sorriso dele. Eu procuro muito ver a questão da saúde. Estética é bom, é muito bom, mas se não tem saúde, a estética não vai ser mantida. Então a saúde global da boca precisa estar em primeiro lugar. Então a gente faz primeiro um tratamento para deixar o meio bucal saudável. E no final é que a gente começa a buscar a estética. A não ser que o paciente venha buscando justamente a estética, ele não precise de um tratamento prévio para se chegar a esse desejo. Entendi. Quando a gente fala da questão da lente de contato, que estávamos até inicialmente conversando, essa ideia que eu ouvi falar por aí nas redes sociais, essa questão do mau hálito, até surgiu estava pesquisando nas redes, essa ideia do mau hálito por conta da lente de contato. Isso ocorre mesmo? É verdade? Ocorre justamente se o paciente não for preparado para a higiene, para o meio bucal estar saudável. Então, o que é que acontece? A lente de contato, queira ou não, é um volume maior do que o dente que você tem. Então, você primeiro precisa dominar a higiene dos seus dentes para depois chegar a dominar um volume artificial. Quando a gente coloca uma lente de contato, uma faceta, os laminados cerâmicos de maneira geral, ele é uma prótese fixa. Ninguém vê como prótese fixa. Não, é verdade. Só vê como estética, Então, como uma prótese fixa, ele precisa ser cimentado no dente. Quando a gente planeja isso, a gente não planeja de um modo que fique visível. Então, essa união precisa ser escondida dentro da gengiva.
E a minha gengiva, ela está acostumada com o volume do meu dente e não com o volume que eu vou colocar. Então, as pessoas precisam aprender um novo modo de higiene com o novo perfil que ela vai ter, certo? Então, a gente vai intensificar bastante na questão da higiene e manutenção, porque muitas pessoas fazem tudo para melhorar o seu sorriso, mas não mantém. E tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa prevenir e manter. A estética hoje está muito em alta, né? Mas essa higiene a gente não pode deixar de lembrar que o objetivo da odontologia hoje, atualmente, é a prevenção. Se a gente previne, a gente não tem doença a tratar. É verdade. Então precisa esclarecer muito bem, porque essa união da lente de contato, da faceta, ela é feita dentro da nossa gengiva, para justamente não ficar visível. Então, assim... Essa união essa invasão da gengiva tem que ser muito sutil. Alguns profissionais podem se aprofundar mais. E aí podem trazer até doenças gengivais. Isso precisa ser muito bem... Minha gente, tem gente que faz assim, é um tratamento muito rápido. Não é. Imagina. Não é, porque precisa ser... É muito minucioso, são questão de milímetros. A gente trabalha com milímetros. Que eu costumo dizer, milímetros na boca equivale a quilômetros na estrada. Então, para a gente destruir meio milímetro de uma estrutura saudável para colocar uma lente de contato, precisa se pensar 2 vezes se é realmente necessário. Porque não tem volta, é um tratamento sem volta. E de fato existe muito essa procura, mesmo quando a pessoa tem relativamente uma arcada dentária sadia, saudável ou estética, né? Que Isso. existe a procura. Hoje, cada vez mais. Mas a gente precisa mostrar a real necessidade. Porque tem pessoas que não querem, precisam de um tratamento ortodôntico, precisam alinhar os dentes e não querem fazer. Há como corrigir nesses laminados cerâmicos? Muitas vezes sim, mas existem indicações para isso. Então, se você não tem uma oclusão correta, harmônica, essa lente ela não vai durar, ela vai fraturar, ela vai descolar, como chega muitas vezes. E aí quando vem que eu vou recimentar que não foi um paciente meu, a gente precisa ver essa questão dos ajustes de contato. Como um dente toca no seu amiguinho oposto, que nós chamamos de antagonistas. Isso precisa ser muito bem equilibrado. E acreditem, não é fácil fazer isso. Não é fácil, é muito demorado. E algumas vezes precisa de vários retornos para a gente ter uma perfeição na nova arcada que o paciente vai ter, né? Então é muito minucioso. Não é rápido, como a gente vê na TV. Fulano já apareceu com os dentes, né? E esse papel, assim, é quase de educar mesmo, né? Passar informações que a pessoa que chega lá não nem imaginava. Isso, esclarecer. E você tem que passar por esse processo de esclarecer, de passar todas as informações, porque às vezes a pessoa vai ali totalmente... Sem conhecimento. sem E é conhecimento. personalizado esse esclarecimento. Não é uma coisa como você vê na internet, todo mundo fazer igual. Não. Eu gosto de personalizar a questão, principalmente da higiene bucal de cada um. Eu bato muito nessa tecla. Quem é meu paciente vê que eu procuro muito buscar a forma de higiene, a forma do uso do fio dental, porque cada um tem uma necessidade. Tem gente que não tem nada, nunca usou um fio dental e chega com a saúde boa. Você fica impressionado, mas aí você vai orientar. Sim. Porque você, quando faz um exame, você vê mais minuciosamente cada detalhe, né? E aí tem coisas que ficam escondidas mesmo. Numa radiografia a gente pode descobrir muita coisa escondida. Muita mesmo. Interessante. Às vezes, esteticamente, você não vê nada, mas você consegue ver uma cárie que entrou ali e conseguiu fazer um... Não só cárie, mas problemas ósseos. Ah, tá, entendi. Que a gengiva tá perfeita, linda, maravilhosa. Quando você tira uma radiografia, você vê que aquele dente não tem uma parte óssea que seguraria perfeitamente aquele dente. Aí já tem
uma individualização maior para a higiene daquele local, que é diferente de outro local da boca. Interessante, né? Eu vi uma vez um vídeo de uma menina que mostrou como era o sorriso dela antes de ela colocar a lente. E era perfeito. Dente lindo, tamanho, a forma, sabe? Forma arcada dentária inteira perfeita. E ela queria colocar a lente. E aí, para colocar a lente, tem que fazer um desgaste, Alguns né? ajustes, Dependendo do caso, precisa de desgaste. A foto... De fato, tem que ter esse desgaste, porque às vezes a gente vê, só fazendo esse Sim. parêntese, porque às vezes a gente vê até na internet mesmo, né, enfim, o pessoal com dentes totalmente desgastados para colocar. Isso é real? Depende do caso. Depende do caso. Porque muitas vezes a pessoa veio de um tratamento ortodôntico que está perfeito. E ainda assim a gente precisa fazer alguns desgastes. Isso vai depender muito. E existem tratamentos também que são feitos diretamente na cadeira. Facetas feitas por resina, diretamente na boca do paciente. Não é aquela que se faz um preparo e o paciente fica com um provisório esperando. Então, ali são muitas horas de cadeira. Tem que ter uma paciência, tanto do profissional quanto do paciente. É muito desgastante a questão da coluna, a questão da respiração. Tudo tá envolvido. A minha parte é mais indireta. Eu trabalho mais indiretamente. Eu peço para o protético confeccionar e aí a gente vai ajustar. Mas desse caso, né? Sim, desse, é que eu cortei. essa menina, né? Que mostrou a foto do dente dela. E realmente era muito bonito, muito perfeito. Ela não tinha nenhum problema que precisasse fazer ajuste. E teve o desgaste. A colocação dos dentes, ela ficou muito artificial. Ela ficou com um dente muito grande. E para voltar tipo o sorriso atrás, do Máscara. Eita. E as fotos, assim, eram coisas... Não ficou satisfeita. Não, parecia que realmente era uma caricatura. E depois ela tirou e ficou com o dente... E foi, assim, uma coisa muito ruim para a vida dela, porque afetou ela psicologicamente, né? A história que ela contou é que ela a estética. tem um arrependimento. Então, assim, em um caso de uma pessoa que não tem uma necessidade, que é só uma vontade mesmo estética, até onde vai esse limite do profissional, né, para você, de não você observar que existe algo esteticamente bonito, que ela não tem necessidade, a pessoa não tem necessidade e ela está pedindo aquilo, até onde vai esse limite de você recusar, de você falar para a pessoa não fazer? Como é isso para A tendência estética atual é volumosa, né? Quanto maiores os dentes, mais bonito. Então, tem que se observar realmente o que ela está querendo, o que essa pessoa está querendo. Porque precisa ser explicado da questão do desgaste. Muitas vezes a gente não tem exatamente a noção do quanto para passar. E hoje a mídia está muito em alta nessa questão da gente poder explicar através de um vídeo, através de uma foto, né? Hoje tem mais dispositivos para que a gente possa mostrar a realidade do que vai ser feito, né? Então, o que eu faço muito? Muitas vezes, quem desenha aquele dente não é o dentista, é outra pessoa que planeja. E quando chega na boca, não é o que a gente espera. Então, o que é que eu faço? Muitas vezes, eu vou mexer naquele dente, no meu consultório. Porque veio de uma segunda mão que não tem o rosto do paciente junto. Lá na hora, né? Não tem bochecha, não tem língua, não tem lábio, não tem o sorriso perfeito, do jeito que quer. Então, muitas vezes acontece do paciente dizer, não gostei não. E aí você tem que ajustar. Você tem que botar a mão na massa e aí dá trabalho. Para até chegar no que o paciente ache confortável e bonito. Então, acho que talvez tenha faltado essa humanização, essa personalização nela.
Talvez tenha chegado, não é isso, vou botar e pronto. Não mostrou-se para ela ver no espelho. Nós fazemos muito o mock-up, que é um provisório. É um futuro provisório, um futuro definitivo dela, para ela andar em casa, ir para casa e ver se outras pessoas gostam, se ela se acostuma com aquela estética. Ah, tem como fazer? Tem, sim, chama-se mock-up. Fazer um teste. É um teste. Teste deve, né? Saber se realmente... Ele não é garantia de ficar muito tempo, porque é muito cola. provisório, mas aí a pessoa nem cola, a gente só coloca. Fica encaixadinho. Um chapa. Aí não passa fio dental, não passa. Então tem que ser uma coisa rápida. Entendi. Porque nem o fio dental passa. E aí pode trazer problemas gengivais, problemas periodontais. Certo? Então tem como a gente fazer de tudo para aquela pessoa sair satisfeita. Tenho certeza que... E assim, não está satisfeito, volta ao trabalho, vamos fazer de outra forma, vamos reivindicar uma melhora, uma coisa que seja mais natural. Se bem que o que a gente vê hoje em dia, eu não estou achando tão natural. Está se padronizando uma coisa igual a todos. O sorriso tá bem igual, né? Tá uma coisa bem... E fica artificial, né? E muito volumoso, né? O volume, a questão do volume. Se a gente não desgasta, o volume fica maior. Se a gente desgasta um pouquinho, fica menor. Então, tudo isso precisa ser pesado. Porque a estrutura do nosso dente, o esmalte, só Deus vai dar igual. Não tem como a gente deixar da forma que era antes, mais nunca, depois que... E isso molda um pouquinho, né, do nosso cartão de visita, da nossa personalidade, e quanto mais estrutura externa, que é esse esmalte da gente, quanto mais estrutura externa, melhor a união com o laminado cerâmico. Mais unido ele vai ficar. Menor risco de queda, de fratura, maior resistência para a lâminazinha que vai ficar no local. Estrutura estética, você fala o dente. Do dente. A estrutura externa. Ah, externa. No caso, o esmalte, que é a face externa do nosso dente. A melhor união é feita no esmalte. Se o dente da pessoa já não tem muito esmalte e a gente desgastar, tudo isso precisa ser pesado. Ele vai ficar com menos esmalte, então a adesão do cimento já não vai ser tão perfeita. Entendi. Entende? Interessante. O risco de queda é maior. De estar lá e o... E imagina o constrangimento dessa pessoa diante de uma sociedade que todo mundo vai ver, porque é tão volumoso que não passa despercebido. Não. Né? Parece que tá sorrindo o tempo todo, né? Com aquela máscara, né? Aquela... Agora, Algumas pessoas, a gente tem que tomar cuidado até na hora de selar os lábios, sabia? De fechar a boca. Porque fica... Porque algumas não conseguem mais fechar a Exato. boca. Porque fica com o volume, você fica com a boca inteira. Bicudinho. Fica o dentinho de fora. Agora já teve uma época das pessoas falarem que nosso país, assim, era quantidade grande de pessoas banguelas, né? Isso. Já teve... Os dentistas já foram mutiladores, né? Isso. Quando foi que isso começou a mudar? Por que isso começou a mudar? Como foi que isso aconteceu? E baseado nesse desgaste para colocar a lente, hoje em dia tem uma quantidade muito grande, eu acho que ainda vai aumentar, né? De pessoas colocando lente, existe um prazo para se trocar. Eu ouvi falar que para trocar a lente você tem que fazer outro desgaste. Se essa pessoa coloca muito jovem, com o tempo, a gente também pode voltar a ser um país de banguelas, De banguelas. por outros motivos? Por fraturas, né? Olha, a questão dos banguelos para evolução do que a gente é hoje foi a questão da odontologia ter acesso às pessoas, foi a questão dos estudos visarem que descobrisse nos estudos que a prevenção é o melhor remédio. Então, se a gente previne que aquela criança já não passe por processos de extrações, de mutilações, ela vai ser uma criança que não vai ter falta de dentes, certo? Então, assim, e a questão estética que você falou, de hoje, da pessoa botar muito jovem, porque tem um dente num formato diferente. Muitas vezes, gente,
a pessoa vem com um dente totalmente diferente de todos. E ali a gente precisa lançar a mão dessas lentes. Só que, para trocar, vai depender do uso. De como a gente orienta nossos clientes a terem um uso mais cuidadoso. Mas se a pessoa não é cuidadosa, também pode acontecer de cair ou precisar trocar porque trincou. Depende também do material que você utilizou, porque resinas, quando as lentes de contato são resinosas, de resina, restaurações que a gente troca, por exemplo, aquelas restaurações escuras pelas resinas, que são da cor do dente, elas têm um poder de perder a sua cor com o tempo. Por quê? Porque elas não são tão lisas. Então, vão aderindo a alimentos que vão alterando a cor dela. Por isso que essas resinas precisam de polimento, de acabamento com o tempo também. Já as cerâmicas, elas não têm essa alteração de cor porque elas são extremamente duras e lisas. Tem algumas que eu comparo com os dentes dos pacientes, que são mais lisas que nossos dentes, dependendo do desgaste que o dente teve, né? Então, tudo isso precisa ser pesado. Uma lente, se você for trocar, não quebrou um pedacinho e unir, não vai ficar igual. Precisa trocar totalmente, se for de cerâmica, principalmente. Mas já aconteceu de eu tentar reverter uma lente de resina com restauração e também não ficou legal. Tivemos que voltar. Então, como essa união é com um cimento que é adesivo e é uma união muito boa na cor do dente, é difícil para a gente perceber até onde já acabou o material artificial. E ela só sai desgastando. Entendi, desgaste de novo. Porque a gente cimenta para não tirar mais. O objetivo é não sair. Desgasta de novo, né? Aí corre o risco de tocar na estrutura novamente. Na estrutura do dente. E tem um limite para essa troca? A quantidade? De tantos e tantos anos, se tudo der certo, se não acontecer, tudo deu certo. Os laminados cerâmicos, eles têm uma longevidade boa. Estima-se que de 5 a 10 anos. Só que vai depender de como você utiliza ela. De como você mantém ela. Mas nesse prazo de 5 a 10 anos, eu poderia trocar quantas vezes? 3 vezes. Existe Na vida, vamos dizer por assim. exemplo, em 5 anos, aí depois mais 5, eu teria um prazo de 15 anos se eu pudesse trocar, mas depois disso eu ia ficar sem... Não, depende do dentista. Se a minha geração, pelo menos, é muito conservadora. A gente procura trabalhar de lupa, de lentes de aumento. Que é para realmente ter a noção. Que para realmente ter o cuidado de não chegar e destruir a estrutura do esmalte. Porque quanto mais esmalte perdido, menor a adesão. Na hora de cimentar a nossa lente, entendeu? Então a gente precisa ser muito criterioso. Por isso que é um trabalho que traz muita atenção para quem faz. Sim. Porque a gente está mexendo com estruturas que não vão voltar ao que era antes, não vão se neoformar, né? Então, é minucioso. É um trabalho muito cuidadoso, e as pessoas nem sempre têm esse cuidado. Para a gente ter mais cuidado, a gente demora mais, né? Então, e são muitos dentes de uma vez só. É difícil fazer só um, só dois. Quando é uma questão diretamente na cadeira, com resina, é mais fácil a gente transformar um dente, só um, de uma vez. E aí o paciente fica super satisfeito. Nossa! Tem como a gente fazer isso provisoriamente também, sem nenhum desgaste. Transformar um dente que a gente chama de conoide, ele parece um conezinho. Ele não, por exemplo, um lateral da gente. Temos os centrais e os laterais vizinhos. Algumas pessoas têm eles em forma de cone. E a gente consegue, sem fazer nenhum sistema adesivo, sem cimentar, sem colar nada, só colocar a resina provisoriamente e dizer, vá para casa e veja como você se sente. Acho que deve ser bem melhor, né? Eu tive ligações de clientes que disseram o seguinte: depois do almoço, caiu e eu quero agora, imediatamente de volta. Então, assim, é uma satisfação muito grande pra gente
ver que a gente conseguiu transformar, né, um sorriso que para ele não era legal, ele não estava feliz. Com certeza. Né? Então, tem que ter todo esse cuidado. Saber realmente o que o outro quer não é o que você quer. Porque nós estudamos uma estética tal, a gente estuda para ver a coloração do dente, todo um protocolo, e chega na hora que a gente vai passar a coloração para o protético, vem de uma cor totalmente diferente do que você passou. Mesmo com fotos, com filmagens, com iluminação, porque a iluminação LED está cada vez melhorando nossa visão, nossa percepção, né? Então, quando a gente trabalha manualmente o dentista e o paciente, a gente consegue dar uma estética muito mais fácil para o que ele quer. Porque imagine você passar o que você quer para mim e eu passar para outra pessoa o que a pessoa quer. Não é a mesma percepção. E será que eu entendi corretamente o que ele quis dizer? Então, não é de uma hora para outra, não são 2 sessões, 3 sessões. Leva tempo, né? Leva tempo. Tem gente que chega dizendo, quanto tempo vai ser? Aí a gente tem que respirar fundo e dizer, depende, depende. Eu queria trazer um assunto que eu até conversamos, eu e Vivi antes, né? Que eu queria saber sua opinião referente à cultura da estética no consultório odontológico. Qual é a sua opinião? Porque, obviamente, hoje isso é crescente, né? A cultura da estética, não só a questão da odontologia por si só. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Olha, a minha opinião, eu vou dizer sinceramente, tá? Eu sou dentista, eu acho bonito o resultado e a gente trabalha muito com resultado e não com o que o outro quer. Porque o que você quer, se você quer igual a essa pessoa, nessa pessoa ficou de uma forma e você vai ficar diferente. Então, a estética, eu creio que está muito avantajada. É como se as pessoas quisessem aparecer mais e não tornasse natural. Então, eu sou de uma geração que saiu da faculdade buscando o natural. E aí, com o tempo, chegou o boom da estética, né? Isso traz transformações que, para mim, não tá saudável. Principalmente porque quem cuida daquele sorriso nem sempre é um dentista. Às vezes a pessoa é dentista e cuida daquele sorriso. Mas muitas e muitas pessoas querem fazer. Existem, hoje em dia, uma banalização de matéria, de concorrência e tudo, cada um fazendo mais barato que o outro. E será que está fazendo com todo esse critério, com todo esse cuidado que a gente faz? Então, eu creio que está muito avantajada a estética hoje. Hoje, muitas pessoas perguntam, o que você fez no seu dente? Eu digo, gente, o meu dente é natural. Eu quero o dente igual ao seu. Eu posso fazer manualmente. Porque eu vou olhando e fazendo. E aí botando o que cabe àquela pessoa. Porque tem até larguras, alturas, volumes, que cada dente é de uma forma. Existem hoje, com a tecnologia muito avançada, 1000 formatos de dentes para você fazer no computador e sair impresso. Gente, a gente tem impressoras que imprimem na hora uma lente de resina. Não é de cerâmica, mas de resina. E aquilo ali, imagina o paciente numa sessão, chegou com a metade do dente fraturado e você devolver uma coisa imperceptível. Então, é muito do sonho de cada um. Depende da geração que está chegando para você. Então, tem geração que vai querer uma coisa mais natural. Já tem geração que vai querer uma coisa avantajada. Cabe a gente pesar se é compatível, se o resultado vai ficar igual. Que uma coisa é você dizer antes e depois, outra coisa é dizer diagnóstico e resultado. Nem sempre o que a gente planeja é o que sai. Bota na boca do paciente,
Não, doutora, não era isso que eu queria. E aí a gente vai ter que chegar a um consenso em que ele saia satisfeito, senão até a família não vai ficar satisfeita e a odontologia vai começar a virar uma coisa que ninguém vai mais gostar dessa questão estética, né? Mas se a pessoa quer realmente aquilo, eu não vou criticar, mas eu estou dizendo que, assim, a tendência é que todos nós é como se todo mundo tivesse um sorriso igual. O mesmo sorriso. Né? Um pouco da identidade. E às vezes vem uma pessoa com os dentes tão pequenininhos para mim e eu digo, poxa, como é bonito o teu sorriso. Ela já fica tão feliz. Por quê? Quem olha mais para os dentes? Os dentistas. Não é o pai, não é a mãe. Se bem que a mãe é muito mesmo mais cri-cri, né? A mãe vai lá e... Mas o dentista é que vai conversar com você e olhar para os seus dentes. Ele tá vendo você por inteiro, mas os seus dentes, ele vai... Ali tem uma lente, ali tem não sei o quê. Só que tá ficando de uma forma que todo mundo tá percebendo que a pessoa tem um laminado cerâmico. Você avalia fora do trabalho, assim, na rua, a pessoa tá conversando com você, você faz essa avaliação? Sim, até na televisão, né? Porque hoje a questão, a era digital... Você tá conversando aqui, você com o olho no dente da pessoa. Às vezes até uma criança, né, conversando, eita, tem uma coisinha estranha ali. Mas aí eu não costumo chegar para a pessoa e falar nada, não. Eu sou muito discreta. Fica só na observação. É. Micheline, doenças relacionadas a essa parte estética, pela falta de cuidado, quais são as principais? Olha, dependendo do desgaste, pode causar até problemas endodônticos, que no caso da necessidade de precisar fazer tratamento de canal, certo? Dependendo do desgaste. Porque assim, não vai chegar só pra gente dentes inteiros. Tem dentes com restauração, tem dentes que sofreram traumas. Então, o diagnóstico precisa ser realmente visto se o dente tem a vitalidade boa. E durante esse preparo, pode ser exposto, dependendo da necessidade, pode ser exposto o nervinho do dente, a polpa, que é a vida do nosso dente. Então, se ela foi atingida de uma forma que é irreversível, ele vai ganhar um tratamento de canal. Nossa, Eu não não sabia. sabia disso. E até, gente, até os cimentos, os adesivos que nós usamos para cimentar uma coisa no nosso dente, são agressivas. Não é só a cárie que agride o dente. Nosso dente reage às agressões. E cada um tem uma imunidade diferente, tem uma forma de resposta Sensibilidade. à agressão, né? A hipersensibilidade, que está aparecendo muito hipersensibilidade atualmente. Então a gente tem que ver essa questão da hipersensibilidade. Eu gosto muito de trabalhar, mas claro que no nível que o paciente aguente. Trabalhar nesses desgastes sem anestesia. Porque se o paciente está sentindo, com certeza ali já não tem mais a estrutura externa, que é o esmalte. O esmalte não tem sensibilidade. Aí é por isso que você prefere fazer sem anestesia, Sem anestesia. para ter essa noção de... Se ele está sentindo, ali está limitado. Aí precisa de anestesia para poder eu continuar? Precisa. Aí eu vou tomar mais cuidado ainda, porque o paciente não está mais sentindo. Para me passar Sim. que eu estou chegando próximo daquele nervinho tão primordial para o nosso dente, que é onde tem as células tronco, que é onde tem toda a defesa do nosso dente. Outra questão é a questão periodontal, que é a gengiva e os tecidos que seguram o dente no osso, tá? Então, se eu faço um laminado cerâmico que invade o espaço biológico, o espaço que permite ser invadido, maravilha. Ainda assim, o fio dental é primordial e aquela técnica de escovação. Maravilha. Mas algumas vezes o dente está fraturado lá dentro da gengiva. E a gente precisa usar de cirurgias periodontais, cirurgia na gengiva, até de correção do sorriso rosa. Quem é que já percebeu que tem um dente que é diferente do outro em algum sorriso? Por que será que ele é diferente se a bordinha é tão igual?
A gente está com essa percepção agora voltada para a gengiva. A gengiva, às vezes a pessoa tem um dente muito pequeno e tem a permissão de remover tecido gengival, tecido mole, para dar um arcabouço mais bonito, para dar uma saúde também para aquele caso. Porque se ele está fraturado dentro da gengiva e eu vou colocar dentro da gengiva e invadir esse espaço que não pode ser invadido, vai trazer doenças para o dente. E aí, futuramente, vai começar a aparecer a união, porque a gengiva vai começar a se afastar Que é o afastamento, né? da agressão. E vai começar a união a aparecer. Ninguém quer ver essa união, que a união ela é cimentada com um cimento resinoso. E a resina, ela é capaz de alterar com a alimentação. A cerâmica não, mas a resina é. Sim. Então, essa união fica escurinha. E aí começa a se perceber aquele problema. Então, a gente procura sempre trabalhar diante do desafio que chega. Tem desafio que é tranquilo, mas tem muitos desafios que faz a gente suar a camisa, suar o jaleco, vamos dizer assim, né? Com certeza. Para chegar lá. Tudo precisa ser muito bem estudado, personalizado e ter indicação. Ter a real necessidade de fazer. Porque é sem volta, né? E assim, você vai do esforço físico e é um trabalho de arte mesmo, né? Quase artesanal, né? O dentista tem que ser... Se for diretamente na boca, tem que ser um artista Tem mesmo. que ser artista, né? Até para fazer 10 dentes num sorriso, o ideal é que se faça todos os dentes que aparecem. Geralmente, se a pessoa tem todos os dentes certinhos, a gente vai trabalhar em cima de 10 dentes. Então, a pessoa que faz diretamente na boca 10 dentes, eu bato palma, viu? É um artista. São 10 dentes em cima e embaixo também? Depende do que aparece no sorriso, Ah, né? entendi. Depende Porque se também- você for mudar a cor dos dentes superiores e os inferiores não mudar, você vai Vai ter que ficar trabalhar o inferior também, né? Vai ficar estranho. Porque os laminados cerâmicos, o objetivo é mudar tamanho, cor e formato. Se for cor, raramente vai ser um laminado cerâmico. Porque tem clareamento que não chega na cor que o paciente quer. E como hoje tudo é muito branco, muito whiteness, Branco, né? parede. Branco parede. Não, branco mesmo. Então, aí a gente vai ter que trabalhar com facetas que são mais grossas. Por serem mais grossas, precisam de um Desgasta preparo que desgasta um pouco mais. Entendi. Dependendo também da posição dentária, né? Às vezes a posição do dente é lá atrás, então ele não precisa de preparo nenhum. Só vai... Vai ficar... Tá todo escondidinho o dente, a gente vai fazer ele aparecer. Micheline, me diga uma coisa, referente a, qual seria a sua opinião, referente a procedimentos estéticos mesmo, sem ser a lente de contato, procedimentos estéticos, porque hoje Faciais. hoje existe essa crescente em consultórios odontológicos, estou falando assim porque vejo, né, então eu queria saber o que é que você pensa sobre isso, qual é a sua opinião em relação a essa crescente, o que é que você acha sobre... se você faz, né, dentro do seu consultório, como é que funciona? Essa questão facial eu não faço, tá? Então eu não conheço a risca. Eu não tenho... Eu já assisti a aulas, palestras, mas não é minha especialidade, nem fiz nenhum aperfeiçoamento para isso. Mas é uma área que está crescendo muito na odontologia e que muito necessária até para a função de alguns casos, por exemplo, de bruxismo, terapêuticos. Existe a forma terapêutica, A facial? sim. Algumas injeções para justamente relaxamento muscular, porque o Botox, ele vai paralisar o músculo. Então, Verdade. o músculo que... Tem gente que tem problemas que o músculo fica assim, ó. Ele fica ativo todo o tempo. Então, ele tem para fins terapêuticos e para fins estéticos. Para fins estéticos, que foi a sua pergunta, é muito bom. Eu acho perfeito.
Só que está, não sei se é o desejo também de quem pede, que seja exagerado, porque o meu medo é eu colocar demais. O que é que eu penso? O paciente pediu para remover aquelas ruguinhas. Vamos remover. Não, ele quer que tire totalmente, porque algumas vezes tem como a gente disfarçar e deixar mais natural. Ele quer remover totalmente. Então, concorda comigo que a pele vai ficar super esticadinha? E aí, como tudo precisa de manutenção, se você não tiver a manutenção, aquela pelezinha que esticou demais um pouco, ela vai, quando voltar ao normal, vai ficar mais enrugadinha. Então é como se a pessoa tivesse um choque de realidade quando não faz a manutenção e se acha até mais velho. E aí quando chega para fazer uma manutenção tardia, vamos dizer assim, não bote mais, porque acha que vai durar até mais tempo. Pode até achar, né? Então, o que está acontecendo é como se as pessoas estivessem sem expressão facial. Porque paralisa o músculo mesmo. Então, por exemplo, você conversa com a pessoa, a gente vê que a gente faz careta, a gente sorri. A sobrancelha, eu falo muito assim, ó. Isso aqui me aparece muito, as linhazinhas de expressão. E aí, quando se coloca isso, você faz assim, a sobrancelha não sobe. Fica no lugar parado. Ou então ela fica numa posição tal que fica estática. E é como se você não tivesse mais a sua personalidade. Entende? Eu, às vezes, brinco. Todo mundo tá querendo ser drag queen. Porque o drag queen, ele é exagerado. Mas é o estilo dele. Não é o meu. Então, se a pessoa achar bonito, eu não vou criticar. Porque cada um tem o seu modo de pensar, né? Então, chega uma hora que parece que todo mundo tá igual. E você acaba mudando a sua linguagem não verbal. O que você passa. E acaba que você não sabe se você está mudando para melhor, se você está passando, né, a mensagem que você quer passar, né? Porque tá aqui. A estética, ela diz se você tá triste, se você tem estado triste, se você tem estado muito feliz, né? Isso. Eu até brinco com a minha oftalmo, que eu digo, meus olhos estão diminuindo. Ela diz, não, é porque tá caindo um pouquinho. Eu digo, tá certo, tá certo. Ela, mas não se preocupe, que não é hora de mexer. Eu digo, que coisa boa escutar. Então, é mais uma questão do exagero, gente. É o exagero que está acontecendo. E a pessoa valorizar tanto o que para mim não é natural. Então, para mim, é essa percepção que eu tenho, sabe? Mas se for que realmente... Eu não vou chegar e criticar e dizer por trás, olha como aquela pessoa tá. Mas eu vou perceber. Eu vou dizer, fulana tá meio sem expressão. Eu tô sentindo que ela não... A gente não sabe se ela tá sorrindo, se ela tá séria, se ela tá... Tensa. Tá feliz, tá triste. Tá tudo na mesma expressão. Eu tenho uma amiga que ela é dessa área de estética. E ela faz, olha, Micheline, você tá tensa. A gente precisa ver essa questão aqui. Eu digo, mulher, eu tô tensa mesmo. Eu tô tensa mesmo. Isso é real. É realidade. Agora mudando. É como se fosse uma maquiagem, né? Você não vai mais expressar o que você está sentindo. Agora mudando um pouquinho, né? Só curiosidade. Por que que ainda hoje as pessoas têm tanto medo de ir pro dentista? É a cultura. Por quê? Desde os nossos primórdios, o dentista fazia o quê? Ele tratava sem anestesia. Era doloroso. Era um sofrimento. Então, até os desenhos animados, na nossa época, não sei se vocês lembram. Os desenhos animados mostravam o dentista com aquela luz assim, e ele em cima de você. Puxando aí. Aquela injeção imensa. Minha gente, a nossa seringa de aplicar anestesia não é bonita. Não é. Eu já tive ali sentada, eu já extraí um dente.
E eu vi o quanto o paciente, eu lembro o quanto o meu paciente está, como ele está me vendo. Por isso que eu converso mais do que trato na cadeira. Eu converso tanto que termina o que era para ser feito em 30 minutos, termina sendo 1 hora, né? Mas é muito... Então, assim, é uma percepção de terror, de trauma. E que a gente precisa reverter. O que hoje as crianças têm a oportunidade de não receber mais tanto isso. Por Esse quê? medo, né? A prevenção. Se a gente previne, a gente não tem o que tratar. Exato. Não tem mais aquela zoadinha, a questão da anestesia, no caso vai ser uma Abordagem extração também. esporádica, né? Então, eu atendo muita gente com traumas odontológicos. E assim, até a gente chegar na cadeira e fazer alguma coisa, a gente precisa ter essa consciência de que poderia ser você com esse trauma. E quem é que não quer ser acolhido Com certeza. num momento difícil, né? De Eu já tive vulnerabilidade, casos né? de eu anestesiar e a pessoa começar a chorar, começar a tremer, e eu sem saber se ela estava passando mal por conta da anestesia ou por conta do psicológico. E no momento que você E tá acontece mais, muito do psicológico agir nesse momento. mais vulnerável, é o momento que você tem que ser mais acolhido. Isso, e a gente passar toda a tranquilidade e amor pelo que faz, porque cada pessoa tem uma personalidade. Tem gente que vai ficar discretamente e você nem vai perceber que ela tá. Mas tem gente que chega chorando, como as crianças, né? Chegam chorando e você faz por quê? Porque já lhe viu com aquele jaleco, que ele Já tá ele com só medo. vê aquele jaleco quando ele vai tomar o quê? Injeção, quando ele vai tomar uma vacina, quando ele vai pro hospital. Tem gente que muda a pressão arterial, né? Sim. Só em Isso, com ver certeza. Até quem não tem medo muda. É. Você tá diante de uma pessoa, por exemplo, doutor, eu vim fazer uma extração. Aí eu digo, hoje, você nem me conhece, vamos conversar um pouquinho, vamos saber o porquê dessa extração. Será que esse dente não pode ser mantido aí? Aí a pessoa já fica diferente, já é Já relaxa, né? né? Relaxa. E aí a gente conversa bastante, né? É o cuidado, é o zelo, faz toda a diferença, com certeza. Toda vez que eu anestesio alguém, eu tenho a sensação de que está sendo em mim. Eu lembro de como é. Porque é uma... Como é que eu posso classificar uma anestesia? Ela é uma sensação de dor que vai te paralisar a dor. Tem gente que não sente nada realmente, mas aí vai depender do limiar de dor de cada um, né? Cada um tem uma percepção de dor diferente. O que para você não é nada, para mim pode ser uma coisa terrível. Exatamente, isso mesmo. E aí eu costumo sempre perguntar ao paciente como foi, incomodou, para que eu possa ver uma forma de melhorar para ele essa percepção de dor, né? Porque existem técnicas para disfarçar essa sensibilidade, essa sensação. Que tem gente que eu falo, não sentiu nada, aí eu fico na minha cabeça, não acredito. Porque eu sinto, entende? Uma coisa, nem que seja uma coisinha. E você chegar para uma criança e dizer, olha, você vai sentir uma picadinha, mas não pode se mexer. É mais difícil, né? É muito difícil. Porque criança, a primeira coisa que ela vai fazer é abrir a boca. Não é gritar. É verdade, não vai ficar parada, né? Enfim, ainda tem isso. São raras as crianças que são caladinhas, quietinhas, né? Principalmente hoje, que a expressão tem que ser botar para fora o que está sentindo, né? A psicologia hoje, tudo a gente trabalha. A psicologia tem que ser muito trabalhada na nossa profissão. Com certeza. E tem que ter essa... Todas, né? Em é, todas que mexem com a saúde, minha gente. Isso. Você tem que... Por isso que é importante essa matéria em todas as áreas de saúde, né? Você tem que Muito. pegar, porque você tem que ter essa sensibilidade de saber que Tu tá a sua recebendo abordagem, ela vai fazer com que essa pessoa se sinta bem, né? Nos próximos, ou que Porque você fique... está recebendo uma pessoa que você não sabe que pelo fique ela uma passou, lembrança o que ali, ela né? tá sentindo, Isso. né? Então é todo um trabalho. Quando chega já dizendo, olha, doutor, eu tenho trauma, aí a gente já vai preparado para Essa forma ter muita mais humanizada, paciência. esse cuidado, né? No receber é bem importante. O né? acolhimento. Isso. O acolhimento é muito importante. Eu sempre penso que
você pode passar um tempo, você tem um encontro com o dentista, com qualquer profissional, principalmente da área de saúde, né? Você pode não lembrar o que foi conversado, mas você nunca vai esquecer como você se sentiu. Como você se sentiu. A conversa, tudo pode ser esquecido em 10, 20 anos, mas como você se sentiu... Naquele dia ali. Você não vai esquecer. E fica para sempre, Fica né? pra Memórias sempre. que... Algumas até inconscientes, É, né? é. Até inconscientes. Que a pessoa não entende o porquê que eu fico tão nervosa. Mas, gente, eu fico nervosa na cadeira do dentista. Não é nervosa por achar que vai doer, não. Que eu consigo... Vem. Mas vem um nervosismo. A gente vai para o médico, fica nervoso também. Sim. A gente vai querer saber o que é que eu tenho. Isso traz uma sensação de pesar na gente, né? Até porque ninguém procura um médico porque tá bem. A não ser... Se bem que a prevenção visa isso, né? A gente procurar enquanto tá bem, né? Como a ginecologista para nós mulheres tem que procurar todo ano, independente se está sentindo alguma coisa Sim. ou não, né? A nossa pediatra. É verdade. Com certeza. Eu queria perguntar, que era até para eu ter perguntado primeiro, mas bora lá. Eu queria que você nos contasse um pouco da sua história. Da minha história. Sua história. Na odontologia. Isso, até chegar. Queria que você compartilhasse com a gente. Eu tenho um pouquinho contando no Instagram da minha história na odontologia. Eu sempre dancei muito na minha infância, nunca pensei em fazer odontologia até que eu precisei usar aparelho, porque eu me achava muito feia. Quando a gente é criança, a nossa cabeça ainda não tem o tamanho que fica quando é adulto, né? Então, os dentes permanentes vêm numa fase em que nossos ossos estão se desenvolvendo, estão crescendo. Meus dentes eram muito grandes. Para completar, eu chupava dedo. Então, eu puxei os dentes para frente. Eu não conseguia fechar a boca, minha gente. Então, quando eu comecei a usar aparelho, eu precisei extrair dentes porque não cabiam. A minha boca é pequena e os dentes são largos, então não coube. Eu precisei fazer isso e fazer fonoaudiologia para aprender a selar os lábios. Porque eu só andava... Porque tá tudo ligado, né? Sim. A boca com a respiração, com a postura. E aí, quando eu removi, eles fazem uma cópia da sua boca. Hoje é digital essa cópia. Mas antes eles faziam aquela moldagem. Então tinha um modelinho de gesso. E quando ela mostrou o meu modelo de gesso antes e no final, e eu olhei no espelho que tirei o aparelho, porque enquanto você está de aparelho, você ainda não tem a noção real do que aconteceu. Quando eu olhei, aí eu olhei para ela e fiz, para minha ortodontista, eu que vou ser dentista. Porque eu vou fazer o que você fez comigo em todo mundo que chegar para mim. Porque você transformou a minha vida. A partir daquele momento, eu comecei a me sentir bonita. Porque eu não me sentia bonita. E meu irmão era tão lindo, minha gente. Todo mundo fazia, oh, como ele é lindo! E eu, magrelinha, lá, os cabelos cacheadão. Minha mãe não tinha domínio, nem eu. E aí ficava aquele fuá, né? Então, eu disse a ela, eu vou fazer com as pessoas o que você fez comigo. Eu vou trazer satisfação ao olhar no espelho. E aí, como os estudos vêm, eu era adolescente, né? Vêm e vão. A minha amiga, nós estudávamos muito juntas. E ela disse que ia fazer medicina. Aí eu, eita, eu quero odontologia, mas a minha amiga que estuda comigo vai fazer medicina. Aí eu fiquei balançada. Eu faço medicina, pensei em pediatria. Ou eu faço odontologia. Mas aí, como eu sou muito determinada, eu fui para odontologia. Então, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia nem o que era um tratamento de canal. Porque eu nunca tinha feito, nunca tinha precisado, só ia para odontopediatra. Até entrar na faculdade, eu ainda ia para minha odontopediatra. E aí, foi quando eu comecei a conhecer as disciplinas e me apaixonei pelo tratamento de canal, que é a endodontia. Por quê? Porque eu gosto de mexer com coisas pequenas. Nisso eu fazia bijuteria para vender na faculdade.
Eu fazia já bijuteria, eu gostava de mexer com coisas pequenas. Então, a endodontia me trouxe... E a endodontia mexe muito com o tato. Porque a gente não vê dentro do dente. A não ser numa radiografia, que não é a imagem perfeita. E eu me encantei com aquilo. Entrei na faculdade dizendo que ia ser ortodontista, saí da faculdade querendo endodontia. E aí fui. Disse que nunca ia fazer uma prótese na minha vida. E hoje eu sou especialista em prótese também. Então, trabalhei muito nessas áreas no início da carreira, muito em endodontia, só tratamento de canal. Mas também trabalhei junto num plano de saúde que os consultórios, eles eram como biombo, eram paredes de plástico. E tinham todas as especialidades. E nós éramos muito amigos, nós dentistas, quando a gente se encontra, o que acontece? A gente conversa muito sobre dente, né? Cada um passa seu caso adiante, começam as dúvidas e sorrisos e felicidades transformando, né? Cada um. Então, a gente conversava muito e eu lembro que muitas vezes meu paciente faltava e a minha vizinha era cirurgiã. Aí eu ia para lá. Quer que eu te ajude? Porque ela tinha muitos pacientes. O meu tempo de trabalho era 1 hora, o dela era 20 minutos. Meu Deus, como é que a pessoa vai fazer uma extração, uma cirurgia em 20 minutos? Aí Sandra, quer que eu vá anestesiando? Aí eu trazia o paciente e anestesiando, aí ela ainda estava lá, eu digo, eu vou tentar tirar, eu vou tentar extrair o dente, viu? Aí vinha, aí ela chegava, e aí, tudo bem? Mais ou menos. Aí foi quando eu já comecei a fazer cirurgia, e aí a gente vai se tornando um clínico geral, porque restaurações, e aí tudo, na minha questão de estágio também, eu sempre estagiei em locais que tinham todas as especialidades, então eu saía migrando, até na ortodontia eu entrei, mas aí eu não segui. E hoje eu me vejo muito mais nas minhas especialidades, que são prótese e endo, mas eu faço muito clínica geral ainda. Então eu tenho colegas que dizem, vá para Micheline porque ela é minha dentista. Então eu estou lhe indicando a minha dentista, vá para ela. Eu acho tão engraçado, eu digo, ele também precisa vir aqui, que é para poder continuar, né? Que a gente nunca tem tempo pra gente, dentista, viu? É difícil ter tempo, até porque a gente está tendo um colega, geralmente, a gente não vai marcar uma pessoa que a gente não conhece, né? E aí o colega sempre está cheio, a gente fica com vergonha de pedir para ele parar um pouquinho o trabalho dele para dar um dengo a gente, né? E tudo. Então, assim, eu estou aqui em Paulo Afonso há 14 anos e aqui eu só trabalhei no meu consultório, praticamente. Foi 1 ano de prefeitura e depois eu voltei só pro meu consultório, que era o meu sonho de infância, ter só o meu consultório. E hoje eu estou só no meu consultório. Satisfeita, porém trabalhando muito, assim, na questão mais da gestão. Hoje nós somos gestores, né? E isso traz mais dor de cabeça do que sentar para trabalhar ali. Quando eu trabalho, eu saio felicíssima. Mas quando eu estou na gestão, eu saio estressada. Queria aproveitar e perguntar, que você no começo aí, você falou da dança, né? Como é que hoje a dança nesse universo de dentista? Fale. Olha, a dança, ela traz para mim o meu desestresse. Porque assim, eu amo o que eu faço, eu saio muito feliz do consultório, mas eu saio muito acabada estruturalmente, na questão da musculatura, muita dor. E a dança possibilita você extravasar todos os problemas, que a gente não só tem sucesso no que a gente faz, né? Sim. A gente tem dores de cabeça também, tem coisa que a gente vai refazer, Então, assim, a dança é uma fuga. E trabalha todo o emocional, todo o empoderamento, o quanto a gente vai progredindo, vai dizendo, poxa, eu sou capaz. Eu achei que eu não podia fazer, que não era para mim aquilo. E a última, desde a infância que eu falei para você que minha vida era na dança, porque eu fazia ginástica rítmica, mas nós pernambucanos trabalhamos muito essa questão cultural.
É muito forte. Os colégios botam a gente para se apresentar e cada ano é uma cultura diferente. Então, eu trabalhei muito essa questão infantil de expressão corporal. E quando chegou antes de eu chegar em Paulo Afonso, um ano antes, eu conheci a dança de salão. E quando eu via que eu podia fazer aquilo, eu digo, meu Deus, para mim foi fácil porque eu tive toda uma infância voltada para isso, para perceber a dança na percepção corporal, na expressão corporal, em mostrar o que você está sentindo. Uhum. Então, na dança de salão, eu comecei com ela, depois de adulta, né? E ela foi me trazendo outras formas de dança, como a dança da academia, era zumba, que eu gostava. Eu sou pernambucana, mas tenho a família aqui na Bahia, em Paulo Afonso, e eu gostava muito da cultura baiana. Eu gostava muito da dança baiana, do axé, do afoxé, da questão mesmo da questão histórica, né, da África e tudo. Então, aquilo tudo trabalhava a expressão também, né, corporal de tudo. Então, eu me identifiquei com a música baiana porque aqui trabalhava-se mais a música baiana, né? Uhum. E a gente começa até a ter saudade do que a gente já nem sentia falta, né, que era do dia a dia. Então, eu conheci a dança do ventre. Uma pessoa que gosta de dança. Artista, eu tô falando. Eu nunca imaginei, minha gente, fazer a dança do ventre. E eu entrei só para conhecer, não porque aquilo eu achava muito bonito, né, nas apresentações que eu vi no CPA, que a professora fazia uns eventos. Poxa, que negócio bonito, mas não me imaginava fazendo. Mas como a gente faz várias modalidades de dança, vamos fazer. Eu vou fazer. E aí, aquilo ali, eu digo, poxa, eu nunca imaginei que eu fosse me expressar numa dança do ventre tão bem. Porque, assim, graças a Deus eu gosto, né? Como eu gosto, eu acho que eu tô fazendo bem. Então, tá fazendo bem pra mim, então eu acho que eu faço bem. Entende? É muito interessante isso, né? Você vê, a pessoa obviamente é dentista, mas ela tem esse amor pela dança. Eu acho isso muito interessante. E eu procuro muito perguntar aos pacientes em relação à música. Quer escutar alguma música? Às vezes eu digo. E quando a música começa a tocar, vem a lembrança de vários momentos de sentir, né? O sentimento quando a gente está dançando. Poxa, memória afetiva, é um né? desafio. A dança de salão, para mim, eu gosto pelo desafio de dançar com alguém que eu nunca dancei. Eu gosto. Eu gosto mais desse desafio. Por quê? Porque eu não estou condicionada ao que a pessoa faz. Eu vou tentar perceber na expressão corporal dele o que ele quer que eu... Porque na dança de salão, o condutor é quem diz o que a conduzida vai fazer. Inclusive, atualmente, eu até estou estudando sobre isso, viu? Atualmente, o condutor não necessariamente é um homem. Né? Então, até conduzir eu já estou aprendendo, que é mais um desafio. Mais um desafio na dança. E na odontologia, assim, é sempre muito bom. Eu vou te dizer uma coisa. Muita gente diz assim, não deixe de se atualizar. A gente precisa muito dessa questão da atualização, porque os estudos estão sempre mudando. Sim. Né? Até porque os pacientes perguntam a gente. Sim. E a gente fica, nossa, o que é isso? Às vezes a gente se para assim. Alguns se estudam antes para poder chegar ali perto. Eles já chegam para ver se você sabe do assunto. Alguns com esse objetivo, mas é raro, sabe? Uhum. Geralmente a nossa conversa é tão agradável que eu não me sinto assim pressionada, não. Mas eles buscam já muita informação e acha que vai precisar daquela informação que ele recebeu. Algumas vezes a informação é muito arcaica, outra é muito moderna, outra ainda não chegou na atualidade, mas que a era digital está chegando e a gente precisa acompanhar. E eu não sou de uma era digital e esse desafio é o que mais, assim, traz a nós essa questão da necessidade de atualização. E conhecer novos dentistas, novos colegas,
é sempre bom, né? A gente saber de como cada um percebe o seu lado odontológico, né? E aí a gente não para de conversar. Às vezes a aula precisa de gente e a gente precisa voltar para o assunto, né? Porque Isso é bom. essa interação é muito boa do conhecimento e de conhecer novas pessoas, né? A troca é sempre muito boa, né? Pessoas, e geralmente, fora da faculdade, os professores, eles são mais é como se eles quisessem lhe passar mais o conhecimento. Eu sinto isso. Na faculdade é tudo muito uma obrigação. Não sei por quê, se é por conta da nossa infantilidade ainda, né? Essa diferença, né? Que aluno, né? Eu tenho um professor que diz, aluno foi o cão que inventou. Ele diz assim, porque ele diz que é desafiador a função de professor, né? Com certeza. E então, essa questão dos aperfeiçoamentos, a gente vê muito uma questão do interesse da gente em querer realmente conhecer o que a pessoa quer passar. E a questão da vivência, que a gente já tem em casos, e aí começa a ter as dúvidas e perguntar, né? É ali que a gente pergunta o que na hora a gente nem achava que era uma dúvida, e por conta de um determinado assunto apareceu a dúvida de uma coisa que você vê constantemente. A percepção do outro, né? Ficaria aqui, ó, horas conversando com você. Ainda bem que eu posso encontrar, né? Segunda. Ainda bem que 3 vezes na semana a gente tá. A gente se encontra. Queria agradecer, Micheline, a sua disponibilidade, ainda no dia do seu aniversário. Eu agradeço. Essa conversa é muito... Foi muito bom, foi uma experiência muito confortável, é muito confortável estar com pessoas que elogiam a gente, que gostam do nosso trabalho, né? E, assim, saibam que o que cada um quer passar realmente é que cada cliente saia satisfeito com o que foi buscar, né? E isso aí não tem preço, né? A pessoa sair com um sorriso verdadeiro, porque foi bem acolhido, porque foi bem tratado. Toda ação tem uma reação, né? Com certeza. Com toda certeza. Isso eu posso falar, porque sempre quando é indicação, Micheline, tal. Não é? A pessoa fica, porque realmente o seu cuidado, o seu zelo, a forma como você recebe, principalmente, né? Essa questão do medo e tudo, eu morro de medo, mas, né? Todo o acolhimento que ela faz é realmente diferenciado. E agradecer, né, você ter aceitado esse convite. Muito obrigada por ter nos prestigiado com tantas informações, né, que muitas vezes são informações que às vezes você já tem, né? E a ideia é essa, a gente agregar, informar, e muito obrigada mesmo. Obrigada também. Foi inesperado ver esse presente. Quando vivi disse, esse é o dia do meu aniversário. Eu nunca fui chamada para uma coisa assim. Obrigada, muito obrigada também, meninas. Até o próximo episódio, gente. Tchauzinho. Até semana que vem.